Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à Semana da Periodização. O que é isso? Nós teremos aqui alguns eventos, algumas aulas falando sobre periodização, mostrando a estratégia de periodização que nós utilizamos, qual a lógica, qual o conceito, como funciona, como aplicar. Então, tenho certeza que nessa Semana da Periodização vocês vão conseguir entender bem essa lógica. Primeiro, existem vários modelos, vocês vão ver ao longo do conteúdo, para periodizar várias formas, não é modelo, várias formas, estratégias. Nós temos uma, iremos apresentar essa estratégia para vocês. Uma estratégia que é simples, versátil, extremamente aplicável no dia a dia das atividades do profissional de educação física, do ambiente fitness e principalmente do personal trainer. Então a semana da periodização busca isso, apresentar uma estratégia que nós utilizamos para periodizar o treinamento, executar o treinamento. Essa semana da periodização ela é patrocinada pela X, vocês estão vendo aí na tela também a X, que é o nosso aplicativo de avaliação, prescrição e periodização também do treinamento. Então a X usa da estratégia que nós vamos apresentar para vocês para potencializar a programação de treino via periodização com a estratégia que nós iremos apresentar. Então, a semana é patrocinada pela X, teremos várias videoaulas. A primeira, hoje, nós vamos trazer a abordagem conceitual. O que é periodização, quais são as bases conceituais, estratégicas da periodização, como elas funcionam e assim como nós iremos aplicar. Então, na tela vocês já têm aqui claramente colocado aqui para vocês a arquitetura da periodização do treino. Do macro à sessão diária. Pô, João, como é que é essa história aí do macro ciclo à sessão diária? Vamos lá. Do macro ciclo eu já vou explicar qual é essa estratégia e a sessão diária também. A periodização ela trabalha com essas duas estratégias aqui, tá? Desde um macro ciclo de treino, eu vou explicar bem para vocês o que é um macro, um meso, um micro ciclo de treino, até uma sessão de treinamento, que é onde as coisas verdadeiramente acontecem, onde a vida acontece. Então não se preocupa que ao longo dessas aulas que nós teremos ao longo dessa semana, da periodização, nós iremos tirar isso a limpo, iremos verificar como isso funciona, ok? E lembrando sempre que as nossas aulas aqui estão sendo patrocinadas pela X, tá ok? Então, voltando aqui para o nosso desempenho aqui, né? Vamos ajustar o nosso apontador de novo aqui. Perfeito. O que é periodização? Vamos começar nos perguntando, nos questionando o que é periodização. Eu trago aqui algumas formas, espero eu, a estratégia é essa, bem simples e didáticas para nós entendermos. Primeiro, nós temos que entender que a periodização não é um dogma absoluto ou um modelo engessado. O que eu quero dizer com isso? Nós vemos muitos profissionais acreditando na crença de que periodização é um modelo onde ele aperta um botão e a periodização acontece. Inclusive, vejo algumas planilhas nesse sentido e inclusive alguns aplicativos que funcionam nesse sentido. Mas vou mostrar para vocês que essa não é a realidade realmente da periodização. Ela é muito interativa, ela não é um modelo engessado. Existe sim um planejamento, existe sim uma estruturação e uma lógica na linha do tempo de dispor as cargas de treino no processo de periodização. Porém, ele não é totalmente automatizável e não é engessado, no sentido em que eu aperto um botão, a periodização está pronta, sem uma individualização, sem uma coleta de informações, sem uma lógica de informações para nós cruzarmos com essa periodização. Então existe um modelo, uma estratégia que nós vamos trazer, não um modelo, uma estratégia. E nessa estratégia ela é interativa, nós precisamos interagir, porque não é um dogma absoluto e nem um modelo engessado, onde eu aperto o botão e está pronto. Eu preciso carregar informações e pensar algumas estratégias. A periodização nos ajuda a pensarmos a disposição das cargas de treino ao longo do período de treinamento, na linha do tempo, para um cliente A, para um cliente B, para um cliente C, para o aluno A, para o aluno B, para o aluno C, com as suas características, com as suas demandas, com as suas condições. Eu tenho que levar tudo isso em consideração, ou seja, eu preciso individualizar isso, entender essa individualização, trazer essas informações e aí pensar na disposição das cargas de treino,
da dose dessas cargas de treino na linha do tempo, e aí nós temos uma estratégia para isso, e é isso que eu vou apresentar. Estou fazendo uma introdução, uma lógica inicial aqui para podermos evoluir. É a organização, então, da linha de raciocínio prescritivo. A periodização nos ajuda a fazer essa organização do raciocínio prescritivo, e eu digo mais, na linha do tempo, ao longo do tempo, como está colocado aqui. É uma ferramenta dinâmica. O que quer dizer periodização como uma ferramenta dinâmica? Não é engessada, não é estanque, não é estável, ela tem dinamismo, ela se movimenta na linha do tempo, ela se organiza. Algumas coisas que foram planejadas de determinada forma, conforme o treino é executado e as dinâmicas de treino são visualizadas, eu tenho que reformatar, fazer pequenas modificações, ajustes finos, assim que eu chamo, no treinamento. Por isso que é uma ferramenta dinâmica. Há a necessidade da interação do profissional, corrigindo um planejamento anteriormente feito e fazendo os ajustes finos nesse planejamento. Por quê? O cliente é um ser biológico, ele não é uma matemática perfeita e eu preciso observar as suas respostas biológicas ao treinamento. E a partir dessas respostas biológicas ao treinamento, concluir que alguns ajustes devem ser feitos para maximizar, para potencializar aquela dose de carga naquele momento e que potencialize no futuro a evolução dessas doses de cargas e do objetivo que eu busco naquele treinamento ser alcançado com eficiência e segurança. Estou colocando de novo, reforço a ideia, a dinâmica geral da periodização. Então a periodização não é um dogma absoluto, uma verdade absoluta, suprema e inquestionável. Existem várias estratégias para se chegar na mesma conclusão. Eu vou apresentar uma aqui para vocês que nós trabalhamos na X. Não é um modelo engessado, portanto, a periodização organiza o meu raciocínio prescritivo e passa a ser uma ferramenta dinâmica, extremamente interativa, para distribuir, organizar essas cargas de treinamento, a dose das cargas de treinamento na linha do tempo. Perfeito até aí? Então eu fiz um slide aqui fazendo para nós uma ideia desse processo. E aí reforço aqui o que eu vejo muito em colegas profissionais, muito principalmente novatos que ingressam na área de treinamento, na área do fitness e principalmente na área do personal trainer, e por serem novatos, obviamente não há uma bagagem, não há um conhecimento prévio, né, não há uma experiência ainda de atuação profissional, eles vão muito na ideia da receita de bolo nesse profissional, que eu vejo até aceitável e compreensível se tratando de profissionais que estão ingressando no mercado de trabalho com pouca base de conhecimento ainda. O que eu vejo mais crítico são profissionais que já têm 5, 10 anos de experiência de atuação e ainda acreditam que a periodização é uma receita de bolo, onde os algoritmos são genéricos nessa receita de bolo, porque eu boto o nome, a idade e o objetivo do meu cliente, aperto um botão e a periodização está feita. Isso é um algoritmo genérico. Independentemente da característica de individualização do teu cliente, das suas características motoras, morfológicas, antropométricas, experiência, bagagem anterior, nível de treinamento atual, isso não é levado em consideração quando eu tenho um algoritmo genérico, num aplicativo no qual eu só coloco o nome do indivíduo, coloco a sua faixa etária, se ele é sedentário ou não, e nem caracterizo que nível de sedentarismo, há quanto tempo é sedentarismo, se tem uma bagagem motora, de experiência naquele treinamento ou não, ou seja, informações extremamente rasas, simplórias, aperto um botão, Enter, e a partir do Enter eu tenho, voilá, uma periodização pronta, sem nenhuma individualização, sem nenhum processo biológico de individualização. Isso são algoritmos genéricos que cabem numa receita de bolo, mas não cabem no raciocínio dinâmico correto da periodização. São fórmulas matemáticas, portanto, estáticas quando eu penso em receita de bolo, que não levam em consideração a individualidade, ignoram o status diário do cliente, ou seja, como ele está treinando, como ele vem evoluindo na linha do tempo, porque apertar um Enter está tudo pronto, a periodização anual, eu estou em janeiro, eu coloco o nome, se o indivíduo é sedentário ou ativo fisicamente, a faixa etária do meu cliente, aperto um botão e digo que quero treinamento de musculação 3 vezes por semana, cardiovascular 2 vezes por semana e treino de mobilidade 1 vez por semana e voilá!
O treinamento está pronto, acabado para um ano de treinamento. E como esse indivíduo evolui ao longo desse 12 meses, ao longo desse período de treinamento? Eu não vou levar em consideração se ele tem uma biologia mais favorável, evolui mais rápido, um indivíduo que dorme bem, descansa bem, se alimenta bem e tem uma genética favorável, colocando um extremo aqui favorável ao treinamento, ele evolui bem mais rápido do que aquilo que foi anteriormente planejado. Não vou levar isso em consideração, não vou fazer o ajuste fino dessa evolução mais rápida desse cliente na minha periodização. Se for uma periodização receita de bolo, não. Eu não levo em consideração essas mudanças biológicas diárias, semanais, mensais, favoráveis desse cliente. Posso considerar um outro cliente, um outro aluno, um outro atleta. Pensa agora no caso oposto, o cara que dorme muito mal porque tem que trabalhar muito. Existe o trampo do dia a dia, ele dorme muito mal por isso, tem horas de sono poucas, quantidade de sono pequeno, um sono todo picado, porque várias situações ele acorda durante o dia, às vezes preocupado, porque tem o estresse do trabalho. Durante o dia tem um estresse muito grande, então ele dorme pouco tempo, com qualidade ruim, se alimenta muito mal em função do trabalho, colocando aqui como um exemplo. Esse cara tende, esse nosso aluno, esse cara, esse indivíduo, esse nosso cliente, tende a levar mais tempo a gerar as adaptações por nós planejadas naquele apertar um enter lá em janeiro. Não vou levar isso em consideração? Devo obrigatoriamente levar esses detalhes, que não são tão detalhes assim, são fundamentos do treinamento, para a individualização, eu devo levar em consideração. Quando nós trabalhamos com a ideia de periodização como receita de bolo, nada disso é considerado. Comecem a refletir comigo aí. Se vocês trabalham com um aplicativo em que nada disso é levado em consideração, pensa se vocês não estão trabalhando dentro da dinâmica de uma receita de bolo ao fazer isso numa planilha do Excel. Nós devemos levar em consideração esse dia a dia, essas repercussões, essas lógicas na nossa eficiência do treinamento. Quando eu faço um raciocínio dinâmico da periodização, e aí é o correto, a organização prescritiva se faz presente. Eu tenho uma organização lá em dezembro, lá em janeiro, dentro de um período de um ano, por exemplo, de treinamento que culmina em dezembro, que termina em dezembro, eu tenho planejamento de todo o ano, ok? Essa organização prescritiva tem um ajuste contínuo das cargas. Eu observo a resposta do meu cliente ao treinamento e faço o ajuste do meu cliente a esse treinamento. Eu levo em consideração a resposta biológica, favorável ou desfavorável, desse cliente no meu treinamento. Favorável ou desfavorável resposta biológica. Mas eu levo em consideração e faço o reajuste da minha dose de carga ao longo daquele um ano de treinamento, por exemplo. Então eu tenho uma individualização biológica real do treinamento num processo periodizado do treino. Ótimo, perfeito. Então o que nós temos aqui na tela nesse momento, gurizada? Nós temos a falsa receita de bolo para periodização confrontada, comparada e argumentada por mim com o raciocínio dinâmico da periodização do treinamento. Muitos colegas se apoiam na receita de bolo, o que no meu entendimento e na lógica das evidências científicas e na lógica da fisiologia, da biologia, da bioenergética não tem fundamento. O fundamento é um raciocínio dinâmico de treinamento. Isso sim, como eu já comecei a argumentar. Dentro dessa visão, dentro desse contexto, nós começamos com um indivíduo que tem um status físico sedentário, não sedentário, faz atividade física, faz exercício físico com baixa frequência semanal ou com alta frequência semanal, exercício físico leve ou moderado ou intenso e tem uma atividade motora semanal extremamente elevada, ou uma atividade motora semanal muito baixa ou nada de atividade motora. Ou seja, eu estou discutindo agora situações para nós pensarmos no status físico atual do meu cliente. Condição exata no momento do treinamento. Tem que ser levado em conta numa periodização? Claro que sim. E quando esse indivíduo é submetido a um processo de treinamento periodizado, esse indivíduo, o status físico dele, ao longo do período de treinamento, vai se alterar. Nós esperamos que se altere, que melhore essa condição pelo efeito supercompensatório dos treinamentos. Força, potência, flexibilidade, resistência anaeróbia, as valências biomotoras que são impostas ao treinamento e que geram emagrecimento, ganho hipertrófico, melhora da força, melhora da condição motora, via mobilidade, flexibilidade. Ou seja, diante dos
objetivos traçados numa entrevista, numa anamnese inicial com aquele meu cliente. Então, essa condição exata do treinamento e status físico, a condição genérica e o histórico, ou seja, via anamnese, eu busco todo o histórico de treinabilidade, como esse indivíduo vive nos seus últimos meses até então, no seu último ano, se já treinou, por exemplo, musculação, nunca treinou, se tem alguma experiência, se tem algum lastro fisiológico daquele treinamento, se já foi atleta e está há alguns anos como sedentário, mas já foi atleta. Em que nível de atleta esse cara foi e em que nível ele chegou a treinar? Isso gera, ou potencialmente poderá ter sido gerado, um determinado nível de lastro fisiológico que eu devo aproveitar na minha periodização. Pensar na minha periodização para hipertrofia, para força, para emagrecimento, pode ser um dos meus objetivos. Aí eu tenho uma linha do tempo que é o prazo onde eu vou trabalhar. E aqui entra já uma ideia, presta bem atenção agora, gurizada. Agora aqui, ó, entra uma ideia fundamental, importantíssima. Se liga aí nessa ideia agora que eu estou dando bastante ênfase, tá? Nesse momento é fundamental nós trabalharmos com a ideia de linha do tempo. O que significa isso? Eu tenho prazos para cumprir dentro de óticas, de lógicas de dosificação da carga e objetivos parciais sendo atingidos até o meu objetivo total. Vou dar um exemplo aqui só para pegar inicialmente a ideia, porque eu ainda estou no aspecto introdutório. Linha do tempo, vamos imaginar que o objetivo seja emagrecimento. O indivíduo está com sobrepeso, entrando em obesidade grau 1, homem com 32, 33% de gordura, que é bem avançado. Eu não posso imaginar que dentro de um mês ele já entre para um período de gordura de 15%, ou numa referência, um benchmark, uma referência de 15%, que seria uma perda de gordura muito exacerbada num curto espaço de tempo. Então, eu projeto de janeiro, por exemplo, onde eu assumo esse aluno, esse indivíduo, esse cliente no treinamento, periodizo o treino dele colocando como objetivo de emagrecer 15% até dezembro. Eu tenho um ano para cumprir esse objetivo. E eu parcelo esse objetivo de emagrecimento de 15%, tirar ele dos 33% e trazer ele para 18% de gordura, por exemplo, que seria meu objetivo durante esse um ano de treinamento. Eu faço em módulos menores de treinamento para ir cumprindo módulos menores, imaginando que talvez o primeiro mês, como eu começo com cargas menores, o primeiro, o segundo mês, eu imagino uma perda de peso menor. Então eu coloco como um objetivo parcial daquele momento, inicial do treinamento, perder apenas 1,5%, 2% de gordura, mas em outros períodos mais à frente, no mesmo mês, um mês e meio ou 2 meses, eu já tenho por objetivo uma perda de peso mais acentuada, mais acelerada, porque esse indivíduo vai estar mais condicionado. E estando esse meu aluno mais condicionado, eu consigo aplicar cargas de treino mais fortes, mais evoluídas, o que vai causar nele uma repercussão fisiológica mais adequada. Perfeito. Eu estou modulando em fases menores, objetivos menores, aquele meu grande objetivo, de tirar o indivíduo dos 33% de gordura, por exemplo, que ele apresenta lá em janeiro, quando eu assumo o treino dele, para um percentual de gordura de, por exemplo, lá em dezembro para 18%. E por isso eu faço módulos de treinamento onde eu sei que num primeiro momento, se tratando de um sedentário, por exemplo, eu não vou conseguir carregar com doses de carga de treino muito elevadas, se tratando de um sedentário, que eu vou ter que dar bases de treinamento, e com isso eu tenho que fazer objetivos menores, não tão acentuados de ganho, de perda de peso de gordura. Então, o percentual de gordura ali, eu até penso, talvez no primeiro, segundo mês, nem tenha uma variação do percentual de gordura, porque eu estou trabalhando bases do treinamento para poder, depois, alavancar cargas mais elevadas. Isso é pensar na linha do tempo, isso é levar também em consideração a condição genética e histórica ao longo do treinamento, eu vou observando do indivíduo, mas eu tenho prazos modulares até dezembro para cumprir. Eu vou organizando na linha do tempo o meu pensamento prescritivo diante do objetivo do meu cliente e trazendo isso numa estruturação em módulos menores. Essa é a ideia, gurizada. Esse é o ponto principal que nós temos que levar em consideração. Perfeito? Tranquilo? Vamos seguir aqui então. Dentro dessa lógica, nós temos que pensar, evoluir agora o nosso raciocínio para entendermos a periodização,
a arquitetura do treino, a hierarquia do planejamento. E aí, como vocês podem ver aqui, nós temos a ideia do macrociclo do treinamento, que nos traz uma visão geral e global do treinamento. Seria aquela visão, assumindo o treino do meu cliente, por exemplo, em janeiro, ou em fevereiro, ou em março, ou em abril, maio, junho, não importa, eu teria um prazo até dezembro, porque normalmente final de ano, tem Natal, tem Réveillon, o indivíduo foge um pouco daquela programação de treinamento. É o mais comum, é o mais corriqueiro, é o mais normal, mas não é 100%. Tem pessoas que mantêm um bom treinamento, mesmo durante o final do ano, mesmo durante as festas ali do final do ano, Natal, Réveillon, férias, ele consegue manter uma boa atividade. Ótimo se o teu cliente conseguir manter essa dinâmica. Excelente se ele conseguir manter essa dinâmica, mas nem sempre é possível. Mas independente, se eu recebo esse cliente em janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro eu tenho uma linha ali, por isso que eu coloco em dezembro, uma linha de trabalho que eu vou considerar o meu macrociclo, minha visão global do treinamento. Então eu tenho um objetivo, quando eu recebo esse cliente, até dezembro, e aí eu considero aquele período como macrociclo, onde eu vou atuar dentro do objetivo geral desse cliente. E esse objetivo geral pode ser 1 ou 2 ou 3, mas ele vai ser diagnosticado nas primeiras avaliações quando eu recebo esse cliente. Qual é o percentual de gordura? Quanto que ele precisa emagrecer? Se ele quer aumentar a massa muscular, qual é a massa muscular que ele apresenta hoje? Qual é o percentual de massa muscular? Como está o shape dele hoje, visualizando? Qual o shape que eu quero colocar e o quanto eu espero ganhar de massa muscular até o final do ano? Mas como esse indivíduo se alimenta, como ele descansa, e qual é a genética que eu ainda não conheço desse meu cliente, aluno, para ver se ele terá uma evolução da hipertrofia mais rápida ou mais lenta. Existem várias questões que durante o macrociclo, do momento que eu recebo o cliente até o final do ano, eu vou tendo aos poucos essas respostas. E essas respostas vão naqueles módulos que compõem o macrociclo e que nós vamos chamar de mesociclos, que são estratégias de modular. Então, por exemplo, se eu recebo o meu cliente em janeiro e eu tenho como macrociclo final lá em dezembro, eu posso colocar 3 grandes módulos, 4 meses para cada módulo, onde eu vou chamar primeiro meso, segundo meso, terceiro meso, e dentro de cada módulo, que composto aqui por 4 meses, não é muito comum fazer um mesociclo tão grande, embora, dependendo do caso, do indivíduo, do objetivo, possa acontecer. Só estou usando aqui mais didaticamente para que nós possamos entender a ideia de mesociclo particiona o macrociclo em módulos, e esses módulos têm que terem lógicas próprias de atuar que se conversam. Por exemplo, eu posso pensar num primeiro mesociclo do meu cliente, que ele é extremamente sedentário, 49 anos, já foi atleta lá na adolescência, mas depois que entrou na universidade, começou a estudar, largou essa vida de atleta, passou a ser um estudante, né, um acadêmico lá da engenharia, hoje é um engenheiro já de nome, mas teve que abandonar a prática esportiva, muito estudo, depois estudo conciliado com a atividade profissional, ingresso no mercado de trabalho, de novo muito trabalho para se posicionar no mercado de trabalho, depois casou, filhos, ou seja, vivência da vida que vai, se o indivíduo não se cuida, se torna sedentário e desde os 20 anos até os 49 anos teve sedentarismo. Então eu penso que, embora ele possa ter algum lastro fisiológico de conhecimento também do treinamento, eu vou colocar um primeiro mesociclo de base para esse cliente, para ele se adaptar bem, voltar a pensar o exercício físico na vida dele, com uma frequência semanal não muito elevada agora, porque o nível de condição física dele é muito baixo, ele já apresenta alguns problemas posturais, alguns problemas ortopédicos, que inclusive apresentam dor e perda funcional, que eu vou ter que medir, ver o grau dessa perda funcional, o grau de dor, porque isso vai interferir na seleção dos meus exercícios, nas amplitudes de movimento. Ou seja, eu faço um diagnóstico, eu vejo que a situação desse cliente, desse aluno, ela não é das melhores, né? E eu preciso ali de talvez 3, 4 meses num primeiro módulo, chamado de mesociclo, para dar uma base boa, e com essa base boa, forte, eu consigo depois desenvolver um treinamento mais interessante para ele, talvez em módulos mais curtos de treinamento. Mas esse primeiro módulo eu preciso de um bom tempo, com bastante calma, prudência e segurança, desenvolver essa base com o cliente. Então eu penso que nesse primeiro módulo, chamado primeiro meso, vou trabalhar a base com ele, eu preciso de um meso aí de 2 meses e meio, 3 meses, 3 meses e meio, 4 meses. Tudo bem, tranquilo. Essa é a lógica. E esses mesociclos serão divididos por semanas de treinamento, que normalmente é o que nós pensamos em mesociclo, a tática semanal.
Nós podemos trabalhar com um mesociclo de 1,5 semana, podemos microciclo, desculpa, podemos trabalhar com um microciclo de 1,5 semana também e até 2 semanas. Não é comum. O melhor para um cliente que não é atleta é nós trabalharmos o microciclo 1 semana. Fica muito mais fácil porque se ajusta ao calendário oficial. O mesociclo para um mês, que também é o mais interessante porque se ajusta ao calendário oficial. E o macrociclo fechando o ano, porque também se ajusta ao calendário oficial. O trabalho, as férias, os filhos, a esposa ou o marido, tudo se ajustam nesses calendários. Então fica mais fácil nós introduzirmos um programa de treinamento periodizado cumprindo um microciclo de 1 semana, um mesociclo de um mês e um macrociclo para findar em dezembro, ou seja, normalmente de um ano, se eu receber esse indivíduo, assumir o treinamento dele periodizado em janeiro. Mas eu posso assumir esse treinamento desse indivíduo em julho, então eu tenho ali um mês, um pouco mais de um mês, para fazer esse treinamento. Eu considero também um macrociclo, a partir do momento que eu recebo esse cliente até dezembro. E por que eu findo em dezembro? Calendário oficial. As pessoas respondem melhor dessa forma. E aí, dentro do microciclo que eu tenho a semana, e eu posso usar 1,5 semana, 2, não é muito comum, não é o mais adequado, mas eu posso, dependendo do teu cliente, do teu aluno e das características dele, tu podes extrapolar um pouco mais de 1 semana até 2 semanas, considerando um microciclo de treinamento. Mas esse microciclo de treinamento, ele tem sessões de treinamento, que é o átomo. Eu botei aqui porque é a ideia do átomo aqui, porque é a menor parte da matéria, até algum tempo determinado assim, a menor parte da matéria é o átomo. Então, a menor parte da minha periodização é a sessão de treinamento, que dependendo do teu cliente, das condições, da frequência semanal e como ele vive, eu posso até ter 2 sessões de treinamento no mesmo dia. Não obrigatoriamente uma sessão de treinamento por dia, com uma frequência semanal de 2 vezes na semana. Então, teria 2 sessões de treinamento por semana. Pode ser que seja o teu caso, e é o mais comum até. As pessoas têm pouco tempo para treinar, tem uma frequência semanal 2 vezes na semana e pode ter uma sessão por dia. Tranquilo? É o mais comum. Mas dependendo do indivíduo, das condições, ele pode te liberar 3 vezes na semana ou mesmo 2 vezes na semana de frequência semanal, sendo que, por exemplo, na sexta-feira ou no sábado, ele pode ter condições de treinar um pouco de manhã e treinar um pouco à tarde. Aí tu pode conciliar essa sessão 2 vezes, 2 sessões de treinamento no mesmo dia, de forma diferente, já que é sábado, ele abriu essa margem de possibilidade de trabalho de treinamento com ele. Então vejam que isso, as sessões de treinamento, elas são muito individualizadas, gurizada. A gente pode trabalhar de diferentes formas, vai depender muito do cliente, de como o cliente vive, como ele pode ajustar o tempo dele, se disciplinar para nos permitir frequência semanal, sessões, e aí eu faço um pensamento do macro, meso, micro e sessão de treinamento. E aqui já vou colocando alguma situação também. Nós partimos de uma visão global e vamos segmentando até chegar na sessão de treinamento, porque as sessões de treinamento têm que ter uma lógica evolutiva na linha do tempo, das cargas, da dose de carga evolutiva na linha do tempo. Por isso que eu começo com um pensamento grande, do grande objetivo do treinamento, meu objetivo geral do ano, vou criando módulos de mesociclo. Para eu cumprir esses módulos de treinamento mesociclo, eu coloco em microciclos do treinamento, semanas de treinamento, e essas semanas, dependendo da frequência semanal, eu vou ajustando ali as sessões de treinamento do meu cliente. Sessões semanais de treinamento do meu cliente. Perfeito aí? Então, a lógica do macro, meso, micro e sessões de treinamento aqui. Para organizar a carga de forma lógica, o planejamento é escalonado em frações progressivamente menores, do macro para o meso, do meso para o micro, do micro para as sessões de treinamento. Essa é a forma que nós trabalhamos na X para fazer esse treinamento. E aí começa a ficar mais claro, né? Quando eu penso no macro ciclo de treinamento, é uma visão global, é uma visão geral. Então a escala A, por exemplo, é o cliente regular, que eu vou trabalhar ele no exemplo que eu dei o mais convencional aqui, eu recebo esse cliente em janeiro, logo depois das férias, 15, 20, 25 de janeiro, onde começa também o trampo dele, eu recebo esse cliente e conduzo o treinamento dele periodizado até dezembro e tenho um objetivo geral, 2 objetivos gerais, 3 objetivos gerais. Por exemplo, esse cara quer, como objetivo geral, melhorar o shape. Muito comum, estética, né? Só que ao avaliar, eu vejo que ele está com teor de gordura alto, homem,
28% de gordura, massa muscular baixa. Então, para eu colocar um shape nesse cara, eu vou precisar, além de diminuir o teor de gordura, colocar um pouco mais de volume muscular nele para melhorar o shape desde janeiro até dezembro para melhorar desse shape. E aí eu posso ter dois objetivos geral aqui: emagrecimento e ganho de massa muscular, para os dois conciliando na programação das cargas de treinamento de janeiro a dezembro, no macro ciclo de treino. Chega lá em dezembro com uma queda do teor de gordura, que eu vou botar uma meta para isso, e um aumento da massa muscular, que também vou colocar uma meta para isso. Então eu tenho dois objetivos aqui. Só que eu observo que esse indivíduo tem cervicalgia, lombalgia, pubalgia, tem várias micro lesões pelo corpo, porque ele gosta de jogar um futebolzinho no final de semana, e é aquele atleta de final de semana mesmo, ele gosta de bater uma bola com os amigos, bater papo e tal. Só que ele tem vários encurtamentos musculares e esse bate-bola no final de semana eu vejo que geram micro lesões com ele, que eu vou ter que resolver isso, porque senão vai atrapalhar muito meus treinos semanais, os meus microciclos. Por quê? Porque essa estratégia do meu cliente está sendo contraproducente, já que ele tem vários encurtamentos. Então, dentro desse panorama, eu coloco um terceiro objetivo de treino do ano do macrociclo, que além de diminuir o percentual de gordura, além de aumentar a massa muscular, e eu vou ter que ver como que eu vou ajustar isso ao longo do tempo de janeiro a dezembro, eu também tenho que colocar uma melhora da flexibilidade e mobilidade corporal desse meu cliente para não ter mais essa cervicalgia, lombalgia, e que eu vejo que são muito oriundas de encurtamentos musculares, melhorar isso para que eu consiga obter lá no final a melhora geral do meu cliente. Então esse é um objetivo que eu tenho que cumprir. Então o meu atleta, agora eu posso colocar uma escala B para um atleta de elite, um ciclo olímpico. Aí é uma outra coisa. Quando a gente pensa em atleta, eles têm, além do macrociclo, eles têm ciclo olímpicos de treinamento. Por exemplo, o cara é um atleta olímpico, terminou uma Olimpíada e já começa a preparação do ciclo olímpico para a próxima Olimpíada. Normal, extremamente normal isso. Mas agora nós estamos falando de atleta. Minha abordagem aqui da periodização não é para atletas, é para o teu cliente normal aí, que até gosta de bater uma bolinha no final de semana, faz um beach tennis 2, 3 vezes por semana, de repente até vai para uma competição ou outra, e aí a gente já poderia pensar a periodização de uma forma um pouco mais diferente para esse cliente. O macrociclo define o grande objetivo. Todas as cargas organizadas nessa longa linha do tempo devem contemplar a demanda principal, os três objetivos principais que eu te dei o exemplo agora aí. E aí, dentro desse macrociclo, eu tenho que pensar quantos módulos, quantos mesociclos eu preciso ter para compor o macro. Não obrigatoriamente precisa ter 3 mesociclos, posso ter mais, posso ter menos. Por exemplo, no caso que eu vinha comentando, a mobilidade e a flexibilidade, eu pretendo trabalhar isso ao longo de todo o ano. Não vou ter muita pressa, já que o objetivo maior é emagrecer e ganhar massa muscular do meu cliente, que quer colocar o shape. Só que analisando as condições do meu cliente, ele também não me deu uma frequência semanal muito grande. Alguns meses ele vai conseguir treinar 2 vezes por semana e só. Outros ele vai conseguir treinar 3 vezes na semana e só. Dentro dessa dinâmica, eu posso pensar o seguinte: eu vou ter que colocar uma prioridade entre massa muscular e emagrecimento, eu vou ter que priorizar isso aí. Converso com o cliente e vejo que uma prioridade interessante num primeiro momento, tanto para ele quanto para o meu treinamento, é emagrecimento. Não digo que o emagrecimento total que eu obtenho no final do macrociclo lá em dezembro, mas um emagrecimento num primeiro momento, num primeiro meso, é mais interessante. Então eu faço treinamento de força, desenvolvo e evoluo o treinamento de força, mas não tenho como objetivo muito ganho hipertrófico. O meu tempo de treinamento está sendo mais destinado a um ajuste da dieta que esse cliente vai fazer via nutricionista, criar um novo hábito alimentar que vai me ajudar muito, e um trabalho agora mais forte visando o emagrecimento, que também a musculação vai entrar nesse processo, mas um treino cardiovascular, em esteira, caminhadas final de semana também que eu vou orientar, ou corridas final de semana, para potencializar as 2 vezes na semana que ele treina comigo, um trabalho de emagrecimento. Como eu só tenho uma frequência semanal de 2 vezes na semana, talvez eu explore isso por um tempo maior. Então eu coloque um primeiro meso para esse indivíduo, emagrecimento. Que vejam, ao concluir o primeiro meso, eu não vou ainda obter já o resultado final que eu pretendo lá em dezembro, mas já um bom resultado, já que esse primeiro meso é focado no emagrecimento.
conseguindo nesse primeiro meso um grande emagrecimento, o meu raciocínio parte para um segundo meso, segundo bloco, que vai culminar lá em dezembro, então, portanto, eu não terei um terceiro meso. Nesse indivíduo eu vou ter um primeiro e um segundo meso e deu, só que nesse segundo meso, levando em consideração que eu já teria obtido ao longo do primeiro meso algum ganho significativo, importante de emagrecimento, agora aqui eu entraria com um trabalho focado, não no emagrecimento, continuo fazendo um trabalho visando emagrecimento, lembrando que agora ele já tem um hábito alimentar bacana, desenvolvido junto com o nutricionista. Agora eu entro com um enfoque em ganho de massa muscular, que ele não vai poder apertar muito no déficit calórico, às vezes até ele vai ter que manter até um certo superávit calórico e proteico para poder alavancar o ganho de massa muscular. Então vejo que agora eu espero nesse segundo meso um ganho de emagrecimento ou uma perda de tecido gorduroso bem mais sutil ao longo dos microciclos desse meso, e espero agora ter uma alavancagem real do ganho de massa muscular. Não espero grandes efeitos nos primeiros microciclos do meso, mas espero agora direcionar o trabalho para o ganho de hipertrofia, já que o indivíduo já tem um emagrecimento interessante e o trabalho, o terceiro objetivo de mobilidade e flexibilidade, vai tenuamente, tranquilamente, sem pressa, acontecendo ao longo dos 2 mesociclos. Então vejam bem que nesse exemplo, para ir trabalhando a ideia, eu já tenho 2 mesociclos e não tenho um terceiro mesociclo. Depende exclusivamente de como o cliente evolui e da variável sendo treinada aqui. Nesse exemplo que eu te trouxe, não teria um terceiro meso. João, poderia colocar um quarto meso aí, ou talvez um quinto meso? Poderia. Tudo vai depender da tua estratégia, a partir de um objetivo geral do macrociclo, como vai ser a tua estratégia de dosificar as cargas e evoluir com essas cargas para obter o teu objetivo final lá em dezembro, no final do macrociclo. Quais são os subperíodos que tu vai ter, períodos que tu vai enfatizar mais uma coisa, mais outra. Vamos imaginar que esse cliente que nós estamos falando, ele tem encurtamentos musculares severos, mobilidades muito baixas, que eu vejo que eu tenho que dar uma base para isso, num primeiro momento, para depois poder alavancar um cardio mais forte na esteira, porque a mobilidade de tornozelo é péssima dele, para poder, com essa mobilidade péssima de tornozelo, depois futuramente fazer um agachamento com melhor eficiência. A mobilidade de quadril é muito baixa, a mobilidade do joelho e tem uma dorzinha ali. Então eu posso pensar em colocar 4 mesociclos, sendo que um primeiro mesociclo mais curto, de 1 mês e meio, por exemplo, ou 1 mês, onde eu vou trabalhar com enfoque total nessas mobilidades e flexibilidade do meu cliente. Desenvolver bem a elasticidade muscular, resolver aquelas amplitudes de movimento, da consciência corporal no movimento e as mobilidades. E para isso eu acredito que em 1 mês e meio eu consiga fazer. Portanto, eu tenho um primeiro meso que o enfoque é total nisso. O segundo meso eu vou fazer uma base dele de treinamento cardiovascular, já que o objetivo inicial é o cardiovascular de emagrecimento. Então eu vou me preocupar agora em ensinar ele a correr, porque o cara não sabe nem correr direito, para ele ter técnicas de corrida na esteira e poder extrapolar isso para um final de semana, que ele também me abriu essa possibilidade de fazer corridas no final de semana, mas ele não sabe correr, a técnica é horrível. Então eu coloco um segundo meso curto também, de 1 mês, por exemplo, onde naquele mês eu vou dar foco na técnica do ato de caminhar, correr, já que ele já tem a base do primeiro meso das mobilidades, algum trabalho de força feito. Segundo meso, uma base motora muito boa de controle da corrida, e aí o meu terceiro meso é aquele meso de emagrecimento que eu comentava antes. E aí um quarto meso é aquele meso mais longo de hipertrofia que eu comentava antes. Vejam bem que nesse caso agora, eu não tenho 3 mesos, nem 2, eu tenho 4 mesos. Um primeiro meso para desenvolver aquelas mobilidades e flexibilidade curto, eu imagino que 1 mês e meio eu consiga isso, e aí tudo vai depender da resposta do cliente a esse teu treinamento. Um segundo meso para dar uma base motora de corrida, já que ele abriu a possibilidade de fazer corrida autonomamente no final de semana ou mais uma vez por semana, e isso é interessante para o emagrecimento dele, só que eu preciso preparar a técnica dele para fazer isso autonomamente. Segundo mês, 1 mês, e depois eu tenho janeiro e fevereiro, depois eu tenho a partir de março, eu vou com um treino de emagrecimento, por exemplo, até agosto, trabalhando força paralelamente,
mas já que o objetivo maior do cliente é esse, eu vou num planejamento inicial, terceiro meso até agosto com emagrecimento. E a partir de setembro eu entro com enfoque daí no trabalho muscular dele, com o ganho hipertrófico, e aí eu mexo naquela dieta, correspondendo lá com o trabalho do nutricionista, vou ter que ter uma conversação bem próxima do nutricionista mexendo na dieta dele. Perceber? Aí eu já tenho 4 mesos dentro dessa lógica de treinamento. E dentro dessa lógica de treinamento, dos mesociclos, eu tenho as mudanças de lógica, né? De uma base técnica para uma base de hipertrofia no segundo meso. Qual é o meu objetivo aqui? Foco em refinar o movimento, amplitude e cadência lá na musculação também. Porque daí eu cruzo com aquela parte da técnica, da melhora, da técnica da corrida. E lá na hipertrofia, inserção progressiva, por exemplo, de métodos cada vez com estresse metabólico, tensional mais intenso. Então vejam que os mesos dependem muito dessas lógicas. O mesociclo adapta o treinamento ao longo da evolução do indivíduo no macro. Então eu vejo o macro, vejo aquele grande momento de treinamento. Dentro desse grande momento de treinamento, do macrociclo, eu vou criando módulos de mesociclo que se conversam, que tem lógica entre eles, e que evidentemente eu faço lá em janeiro uma programação, e conforme o indivíduo vai evoluindo ao longo do meu treinamento, do macrociclo e dos módulos, dos mesos, eu posso antecipar o mesociclo, como eu posso retardar o uso de um mesociclo que eu esteja treinando. Por exemplo, eu estou treinando o segundo meso e eu esperava dentro de um mês cumprir aquela técnica de desenvolvimento da corrida do meu cliente, mas ao findar esse um mês ele não está da forma que eu quero que ele esteja para correr autonomamente uma vez por semana, durante a semana e mais uma vez no final de semana, o que irá me ajudar naquela ideia do emagrecimento. Mas um mês não foi necessário, ele não respondeu na velocidade que eu esperava, tivemos alguns problemas de treinamento, o indivíduo teve um problema de saúde na família, não pôde fazer os treinamentos que eu esperava de técnica da corrida. Eu vou aumentar esse segundo meso técnico desenvolvimento para a corrida. Tudo bem. Não teve a resposta esperada, eu prolongo um pouco mais aquele meso que estava planejado. Por outro lado, vamos colocar uma situação agora diferente. O teu cliente respondeu muito mais rápido do que tu esperava, que em 3 semanas ele já está com a técnica da corrida perfeita para ter liberação de fazer autonomamente. Então, ao invés de eu esperar concluir aquele segundo meso de técnica da corrida em um mês, que era o que eu tinha planejado, em 4 semanas, né, um mês, eu faço em 3 semanas, em 3 microciclos, o cara já está no nível que eu esperava, eu antecipo o terceiro meso, que é aquele meso forte no trabalho cardiovascular. Vou trabalhar inicialmente, talvez, com treinamentos contínuos, depois vou partir para estratégia de treinamentos intervalados, né? Então aí existem outras coisas que eu vou ter que pensar. Mas eu antecipei esse terceiro meso porque a resposta foi muito mais rápida do que eu esperava. Tranquilo. Por isso que é dinâmica a periodização. Ela não é algo estanque, planejada de forma rígida. Ela é modulável, ela precisa de interações ao longo do período. Porque o teu cliente vai responder de formas diferentes e tu vai ter que respeitar essa lógica do teu cliente. Perfeito aí? Então esse é um ponto importante que nós temos que ter claro aí dentro dos mesos. E aí dentro dos mesos eu vou colocar os microciclos, que é a tática semanal de treinamento. Dentro dessas lógicas que estou te passando, a duração menores de unidade de tempo do planejamento coletivo. Ou seja, a menor unidade funcional do teu treino coletivo. Eu vou ter uma segunda, uma terça, qual é a frequência semanal que eu tenho, como eu vou dispor as cargas ao longo da semana. Eu posso ter uma frequência semanal de 3 vezes na semana, onde segunda-feira que ele chega mais inteiro do final de semana, que eu sei que ele descansa bem, é onde eu vou projetar as cargas mais altas. Quarta-feira, o trabalho dele é muito pesado, eu sei que ele já chega já não na mesma condição que segunda-feira. Quarta-feira eu tenho um treino bacana, mas já não tão pesado como segunda-feira naquele microciclo. E sexta-feira, como ele acumula toda a fadiga mental, o desgaste da semana, sexta-feira eu faço um treino mais tranquilo ainda que quarta-feira. Então, segunda-feira, imaginando uma frequência semanal de 3 vezes na semana, e aí o meu microciclo tem a frequência semanal de 3 vezes na semana, segunda um treino bem mais pesado, quarta-feira pesado, mas não tanto, e na sexta-feira eu já faço um treino moderado alto, mas pensando em moderado, porque ele vem acumulando cansaço, inclusive mental da semana, já não treino tão bem. Se o teu cliente é assim que ele responde, é assim que tu tens que planejar
o microciclo de treinamento dele. Menor unidade de organização e variação de carga na semana. Então, a lógica também desse microciclo pode ser 2 sessões de treinamento num determinado dia. Então, na sexta-feira, que ele chega mais cansado, de manhã eu faço um trabalho de alongamento, flexionamento, dentro daquela ideia. Ele tem, digamos, 2 vezes na semana, 2 sessões para treinar na sexta-feira. Estou botando uma situação para te entender que é possível isso. Só que ele tem meia hora de manhã. Muito bem, eu recebo esse meu cliente das 5h30 às 6 horas da manhã, porque o meu treino normal começa às 6, mas das 5h30 às 6, meia horinha de treino. Claro que isso está contabilizado no meu serviço, então isso entra dentro da precificação do meu serviço, mas ele tem aquela meia horinha na sexta-feira, das 5h30 às 6 horas da manhã, onde eu faço um trabalho forte daí de mobilidade com ele e flexibilidade. Talvez eu aplique um FNP que precisa obrigatoriamente da minha presença para aplicar o FNP, a facilitação neuromuscular proprioceptiva. E à noite, que é o horário normal dele treinar, das 7 às 8, das 8 às 9, ele vem e volta à noite para fazer o treinamento de condicionamento dele dentro da periodização que eu tenho. Mas eu posso, dentro de um microciclo de treino, ter 2 sessões de treinamento naquele dia. Pode? Pode. É possível? É possível. Vai depender muito da condição do teu cliente. O agrupamento das sessões gera uma densidade de treino maior no microciclo, quanto mais agrupadas sessões eu tiver, definindo a necessidade de uma recuperação subsequente. Então isso é na sexta-feira, porque aí eu posso extrapolar um pouco mais esse treinamento, já que sábado e domingo ele não treina. Agora, se ele passar a correr nos sábados, por isso tu deu autonomia para ele, talvez tu tenha que cuidar muito bem essa densidade de treinamento e pensar num domingo bem regenerador, porque sábado ele ainda vai correr de forma autônoma, e aí ele vai rolar lá 5K, 8K, 10K com um pace XYZ que tu já passou para ele, com uma programação de frequência cardíaca dentro de zona-alvo. Aí vai depender como é que tu conduz esse treinamento aí. Mas essa é a lógica, certo? Do micro-mesociclo. E quando eu entro na sessão de treinamento, é óbvio que eu vou ter que pensar o volume da sessão de treinamento, os intervalos entre os exercícios, num treino intervalado, carga alta, carga baixa, qual é o intervalo que eu vou dar, se tem musculação, qual é o intervalo que eu vou dar, eu estou num período que a musculação não é a prioridade para hipertrofiar, ou já estou naquele mesociclo que a musculação é a prioridade agora para hipertrofia, como ficam os intervalos, né, dentro da sessão de treinamento, como fica a intensidade do treinamento e como fica a escolha dos exercícios. Quando eu vinha naquele meso, fazendo aí aquele exemplo, onde eu trabalhava com a prioridade para o emagrecimento, talvez eu tivesse selecionado poucos exercícios multiarticulares só para constar um trabalho de base de força evolutivo na linha do tempo, já que a prioridade do treinamento, daquela 1 hora de treinamento, era o trabalho cardiovascular para emagrecimento. E a musculação, eu selecionei exercícios multiarticulares, envolvendo grandes massas musculares para contribuir também com o emagrecimento, com o gasto calórico do cara durante a sessão de musculação. E por isso, na hora da escolha dos exercícios, só os multiarticulares, que envolviam grandes massas musculares e poucos exercícios para sobrar mais tempo, para eu ter mais tempo para conduzir o trabalho cardiovascular. Tranquilo, perfeito. Eu tenho uma lógica aí. Agora, quando eu entro no mesociclo, que agora a prioridade é o trabalho de força e ganho hipertrófico, talvez agora aqui eu tenha que escolher não só 7 ou 8 exercícios, mas sim 11, 12, 13, talvez 14 exercícios na sessão de treinamento e não só o multiarticular. Eu vou ter que colocar um exercício para bíceps específico ali, para tríceps, algo específico para ombro, talvez algo específico para panturrilha do cara que eu preciso desenvolver e isso talvez chateie ele, porque ele vê que as panturrilhas são um pouco desenvolvidas. E o trabalho cardiovascular que eu fiz antes, com certeza não desenvolveu isso. Então, essa modulação da sessão de treinamento, que é o átomo da prescrição, eu vou ter que pensar pelo menos no volume, no intervalo, na intensidade, na escolha dos exercícios. A forma com que a periodização é feita não pode excluir a sessão de treino. É aqui que a carga real é aplicada, é na sessão de treino que as coisas acontecem. Por isso que é o átomo, é ali que a coisa verdadeiramente acontece. Agora, percebam bem que diante da lógica, da estratégia que eu venho trazendo aqui para vocês, o que está acontecendo, gurizada? Pensem bem aí. Eu venho de uma visão global do treinamento, eu trago módulos de treinamento que tem uma lógica dentro da visão global, tem uma lógica, não está totalmente fora daquela visão global do macrociclo. E aqueles módulos de treinamento, aqueles mesociclos, eles se conversam entre eles
porque tem uma lógica entre eles e que culminam com a ideia do macrociclo. E os microciclos que estão dentro dos mesos se conversam entre eles, tem uma lógica evolutiva de carga que configura a carga do mesociclo, então esses microciclos são progressivos a dose de carga na linha do tempo e se conversam entre eles. Por isso que eu penso primeiro o macro, os módulos em meso, os microciclos que compõem os mesos, porque tem que ter a lógica do mesociclo incutida ali, e dentro dos microciclos as sessões de treinamento, que obviamente depende, como eu disse, da frequência semanal que o cliente vai poder treinar e se ele vai poder treinar fora da tua tutela, fora da academia, como por exemplo a corrida na rua, por exemplo, fazendo 5K, 8K, 10K, para potencializar o gasto energético e o emagrecimento. Tá tudo certo, é uma lógica de treino, tá ok? E aí a gente pode fazer uma matriz aqui de conclusão. Então eu tenho o macrociclo, que é um ano de treinamento, na lógica, pode ser um ciclo de treinamento, é uma coisa maior, né? Não é o caso que nós estamos trabalhando aqui. Eu tenho um objetivo global, geral para o ano, e a composição é de mesociclos dentro desse macro que tem que se conversarem e irem ao encontro do objetivo do macrociclo, ao encontro do objetivo do macrociclo. Aí nós temos os mesos, que vão variar normalmente de 1 a 3 meses. O mais comum é 1 mês para cada meso, mas pode fazer 1 mês e meio, 2 meses, vai depender, tu já entendeu, né? Vai depender das lógicas e do meu cliente, das lógicas a treinar, do conteúdo de treinamento, das doses de carga, da frequência semanal. Então tem diversas variáveis que eu tenho que ponderar para entender se 1 mês vai ser suficiente, se é 1 mês e meio, se é 2, se é 3, né? São blocos estratégicos de treino, e dentro deles eles são compostos pelos microciclos. Aí cada microciclo vai variar de 1 a 2 semanas, normalmente 1 semana aqui. É uma tática de carga a curto prazo, 1 semaninha de treino, e é formado os microciclos, né? A composição deles são conjuntos de sessões de treinamento. As sessões de treinamento são horas, normalmente que o personal trainer trabalha, né? Estímulo fisiológico na veia ali, porque é ali que eu faço o estímulo fisiológico, a depleção da foscreatina, a contemplação da foscreatina, a recuperação, por exemplo, da foscreatina, a supercompensação da foscreatina, a depleção do glicogênio muscular, a recuperação do glicogênio muscular, a supercompensação do glicogênio muscular, vai acontecer no micro e nas sessões de treinamento. Tem que estar muito bem organizado isso aqui, e as sessões de treinamento eu vou trabalhar com as variáveis agudas de carga. Essa é a lógica, né? Essa é a dinâmica. Então, o que eu tenho? Eu tenho macro, uma visão, eu estabeleço os mesos baseados no macro, eu estabeleço os microciclos baseados na ideia, na lógica dos mesos, 2 mesos, 3 mesos, 4 mesos, 5 mesos, eu vou organizando e estabeleço depois os microciclos semanais. E cada microciclo aí eu penso a semana de treinamento, a sessão de treinamento com a frequência semanal incutida ali. Então a carga aplicada hoje na sessão define a natureza da carga da semana, que define o sucesso da estratégia daquele bloco de treinamento do mesociclo e que mesociclos coerentes garantem o atingimento, né, atingir a meta anual de treinamento, que é o macrociclo. Então, o planejamento do macro à sessão de treinamento, eu venho do macro para a sessão de treinamento, mas o corpo fisiologicamente experimenta a carga na sessão e várias sessões de treinamento, várias semanas de treinamento, vários meses de treinamento é que vão compor o objetivo final, que vão chegar ao objetivo final. Eu planejo do macro para o micro, mas a fisiologia ela ocorre do micro para o macro. Eu tenho que ter ciência, clareza disso, para na hora do meu planejamento fazer certo. E aí, pensando numa ideia de microciclo que eu vou trabalhar melhor no nosso próximo encontro com vocês, eu posso ter, por exemplo, a ideia do microciclo de choque, botando aqui 2 bem diferentes, né? Bem separados aqui. O microciclo de choque e o microciclo de regeneração. O de choque, o próprio nome está dizendo, eu vou elevar as cargas. Aqui eu tenho uma semana brutal de treino com o cara. Por isso que é microciclo de choque. Agora, eu posso ter outra semana que eu vou treinar, esse meu cliente vai ter carga de treinamento, mas percebo que as cargas aqui não são tão impactantes quanto as cargas aqui. Por isso que são cargas mais leves, leves moderadas, que têm o cunho mais regenerativo. Então lembrem que os microciclos também eu tenho que pensar dessa forma. De repente eu coloco 2, 3 microciclos fortes do treinamento aeróbio, eu tenho que esperar
uma certa degeneração fisiológica, porque eu estou em 3 microciclos agredindo o cara, com cargas de rodagem, quilometragem cada vez maior, apertando o pace, elevando a frequência cardíaca dentro da zona alva. Eu estou há 3 semanas ali numa linha progressiva forte. Se eu ficar fazendo isso ad eterno, overtraining, overuse, aqui estou te aguardando, ou seja, esse cara vai entrar em overtraining, vai começar, ao invés de melhorar, piorar a condição física dele. Então, pensando nessas lógicas biológicas do treinamento, eu coloco o 4º microciclo daquele meso, já que eu venho com 3 microciclos fortes e ascendentes, eu coloco o 4º microciclo como um microciclo regenerativo, mais tranquilo. O volume de corrida do cara vai ser menor, o pace exigido dele não vai ser tão agressivo para a intensidade, a zona alvo da frequência cardíaca eu jogo mais para baixo, porque a intensidade vai ser menor, e aí eu vou controlando essas evoluções do treinamento dentro dos microciclos. Tranquilo? Controle da carga. Dentro dos microciclos, tu faz o controle da carga nos mesos, que vai ter o controle da carga no macrociclo. Tudo se faz dentro dos microciclos. A identidade de um mesociclo, se ele vai ser de choque, o meso, ou ele vai ser de regeneração, o meso, é definido pelas características dominantes dos microciclos, porque eu posso pensar, por exemplo, num determinado meso mais curto, de um mês, já que eu venho trabalhando os outros mesos de 1 mês e meio a 2, com cargas ascendentes, eu penso lá no meio do ano colocar um meso mais curto de regeneração. Logo, os microciclos lá no meio do ano para dar uma respirada, para o meu cliente dar, né, biologicamente dar uma assentada, os microciclos que compõem aquele meso de regeneração terão que ser microciclos mais a menos. Não é não treinar, e não é ser leve, mas um pouco mais a menos. Aqueles microciclos que compõem um meso, aonde eu quero que esse mesociclo seja regenerativo. Pode acontecer isso? Pode, vai depender do teu cliente, como ele responde às cargas de treinamento e o teu planejamento. Então eu tenho a fase 1, primeiro meso, eu tenho a fase 2, segundo meso, eu posso ter a fase 3, um terceiro meso, eu posso pensar em controle inicialmente no primeiro meso, uma transição do treinamento de força para um trabalho mais intenso de hipertrofia no terceiro meso. Nesse terceiro meso, por exemplo, eu vou aplicar métodos de treinamento como drop set, GVT, que já é bem avançado, treinamentos onde eu vou ter um desgaste muito grande. Para isso eu parto lá de um primeiro meso, com controle eficiente da amplitude, cadência do movimento, um meso de transição, que eu começo a colocar, por exemplo, métodos como o rest pause, que vão intensificar o treinamento, vou colocar ali pico de contração, que são outros métodos, repetição forçada, que são métodos que não são tão intensificadores do treino, mas já intensificam o treino, já que é um meso de transição. E aí no terceiro meso, pensando só em hipertrofia, por exemplo, eu vou agora para um terceiro meso extremamente intensificador e eu faço aí, lanço mão de métodos de treinamento avançados que geram bastante carga. É uma proposta, é uma ideia, é uma lógica dos mesociclos. Aqui eu teria, nesse exemplo, 3 mesociclos aplicados dentro dessa dinâmica de treinamento que nós estamos observando aqui. A evolução, o controle puramente mecânico para maximização do estresse metabólico, tensional e também mental, porque conduzir um treino com métodos de treino bem mais pesados, o indivíduo tem que estar com uma concentração, um foco mental totalmente direcionado ao treinamento. Então aqui eu também tenho, além do estresse metabólico e tensional, um estresse mental, que eu vou preparando o indivíduo ao longo do meu macrociclo, que tem um primeiro meso, um segundo meso e um terceiro meso. Estou repetindo aqui para vocês pegarem bem a ideia do conceito de macro, meso, micro, sessões de treinamento e a inter-relação entre esses elementos, tá? E o que define e fecha esses elementos é a supercompensação que está aqui na tela. Por que periodizamos a carga? Para obter supercompensação, para orquestrar o fenômeno biológico que faz o indivíduo evoluir. E o fenômeno biológico que faz o indivíduo, teu cliente, teu aluno evoluir, é o fenômeno da supercompensação. A organização estrutural das cargas na linha do tempo, com macro, meso, micro e sessões de treinamento, não tem um valor sem esse fenômeno biológico. Então eu busco sempre
evoluir o meu cliente. Para que ele evolua, tem que ter o fenômeno da supercompensação ali. Para dar um exemplo básico aqui para vocês, vamos imaginar que nesse exemplo que eu trabalhei ao longo desse nosso curso de hoje, do indivíduo que teve que fazer os mesos de preparação para corrida, depois emagrecimento, porque ele queria melhorar o shape. Quando ele está no meso de emagrecimento, e ele está fazendo um trabalho forte cardiovascular visando o emagrecimento, que é a minha prioridade daquele meso, vamos imaginar que eu venha raciocinar teoricamente, conceitualmente, com glicogênio muscular em níveis de quadríceps muscular. Então é óbvio que para correr ele vai precisar de vários grupos musculares. E é óbvio também que, do ponto de vista cinesiológico, para correr ele precisa do quadríceps, ele vai utilizar o quadríceps. E as fontes de energia para regenerar ADPs em ATPs, adenosina difosfato em adenosina trifosfato, ele vai usar fosfocreatina, glicogênio muscular, aeróbio ou anaeróbio. Aqui não vem a discussão sobre se está usando o glicogênio muscular mais de forma anaeróbia, e aí produzindo como subproduto metabólico lactato e hidrogênio, ou forma aeróbia, se ele está gerando mais acidose ou menos acidose. Não vem aqui ao caso nesse exemplo. Só que eu tenho que entender que ele tem uma linha basal de estoque de glicogênio muscular, é o status basal dele. Quando ele começa os treinamentos, as sessões de treinamento, ele tem um estoque de glicogênio muscular no quadríceps, assim como no bíceps femoral, semitendinoso, no gastrocnêmio lateral, no glúteo máximo, glúteo médio. Eu não estou entrando no mérito dessas questões em particular. Só estou dizendo que ele existe uma taxa de glicogênio muscular estocado ali. Ok? E isso é basal. Quando eu aplico o treino para esse cliente, o que acontece? Ele vai desgastando o glicogênio muscular porque ele vai usando. Pode ser até naquela corrida de sábado que ele roda 8K com um determinado pace, uma determinada frequência cardíaca, um determinado percentual de zona alvo da frequência cardíaca que tu estabeleceu para ele. Mas ele roda lá aqueles 12K e ao longo desses 12 quilômetros que ele vai rodar, o glicogênio muscular, que de forma basal no quadríceps tinha esse nível de estoque, eu nem botei unidade de medida, não é essa, só pensa o seguinte, ele tem uma taxa de glicogênio muscular, que é essa que está aqui, ó, status basal. Aí durante o treinamento, o que vai acontecer? Ele vai desgastando ao longo desses 12, 13K quilômetros que ele vai rodar, ok? Ele terminou aqui, ele tem uma depleção do glicogênio muscular. Eu estou aqui trabalhando a ideia do ciclo da supercompensação, tá? Para a gente retomar essa ideia que tem a ver com a periodização. Vai dentro da ideia da periodização, tá ok? Então, dentro dessa lógica, ele vai depletando o glicogênio muscular até esse nível. E aqui terminou o treino. Então, aqui imaginando que ele rodou os 12, 13K no sábado, que é um dia de treinamento sem a tua tutela, mas tu tens que saber que isso vai acontecer. Sem tu, personal trainer, responsável pela organização, periodização do treino dele, tutela do treino dele, tu não vai estar presente, mas tu tem que saber que isso aconteceu. Aí ele tem, junto com o nutricionista, uma dieta para ser feita e dentro dessa dieta ele vai comer carboidratos, frutose, massa, feijão, arroz, laranja, banana, frutose, né? Carboidratos de uma forma geral e ele vai recuperando então o glicogênio muscular através da alimentação. Então ele tem a perda, né? O desgaste do glicogênio muscular e ele tem a compensação desse desgaste, ou seja, durante o treino ele perde, ele diminui a taxa do glicogênio muscular em relação ao que ele tinha estocado e depois na alimentação, vai depender muito como é que foi feita a dosagem dessa dieta pelo nutricionista, mas ele vai ter essa compensação da perda do glicogênio muscular, nesse caso no quadríceps, né, que nós estamos interpretando, mas todos os outros grupos musculares de membro inferior terão o mesmo efeito. Ele vai recuperando o glicogênio muscular até ele recuperar um nível basal. Aí vem a ideia da supercompensação. O organismo, se várias vezes agredido com a queda do glicogênio muscular, ou seja, o organismo durante a semana e também no sábado, recorrentemente, ele vai sendo agredido biologicamente, essa agressão biológica, no sentido em que o glicogênio muscular é quebrada a homeostasia do estoque do glicogênio muscular, esse status basal do glicogênio muscular é a homeostasia do glicogênio muscular, quebra-se na segunda-feira e se recuperou. Aí na quarta-feira o cara vem treinar, quebra-se de novo e recupera. Na sexta-feira quebra-se de novo e recupera. E nos sábados quebra-se de novo, e já treinou na sexta, estava recuperado, quebra-se de novo fortemente. No domingo,
com uma dieta bem equilibrada, bem ajustada pelo nutricionista, além da compensação da perda do sábado, ele tem o fenômeno da supercompensação. O organismo estoca uma taxa de glicogênio um pouco maior. Aqui eu exagerei no gráfico para deixar isso bem claro, que é aumentar o estoque de glicogênio, que é pouco, tá? Bem pouco. A ideia do fenômeno da supercompensação. Aqui eu exagerei para deixar claro essa fase 2 da supercompensação. Então ele tem, durante o treino, o desgaste, ele tem a compensação da recuperação, quarta-feira desgaste, compensação, desgaste, compensação. Em algum momento ao longo da semana, ou de 2 semanas ou de 3 semanas, a depender ali da dieta, recuperação e treino, em algum momento desse período, ele terá uma supercompensação, que é o aumento da taxa do glicogênio muscular. E isso permite para ele suportar um treino mais pesado cardiovascular mais à frente, porque um dos elementos necessários, a energia para treinar, para usar, para retirar energia de ATP no quadríceps, por exemplo, ele vai ter um estoque maior de glicogênio muscular. Consequentemente, tem mais energia estocada para poder usar no treinamento dele e, consequentemente, com estoque de glicogênio maior, em função da supercompensação, eu vou poder apertar mais na carga de treino desse cliente. Eu poderei dar no próximo microciclo, no próximo meso, uma carga de treino mais evoluída, porque ele agora é um indivíduo com estoque de glicogênio muscular gerado pelo efeito supercompensação um pouco maior. Um pouco maior. Não tudo isso que está aí na tela, eu coloquei isso para exagerar mesmo, para dar ideia da supercompensação. Isso vale para as taxas de hemácias sanguíneas, que vão aumentar, a densidade mitocondrial, a angiogênese de capilarização alveolar, cardíaca e músculo-esquelética, que vai acontecer também, a taxa de mioglobina da célula muscular, que vai aumentar, tudo que está envolvido com o treinamento aeróbio vai sofrer efeito supercompensatório. Só citei alguns aqui e usei no gráfico a ideia do glicogênio muscular para nós entendermos essa dinâmica de trabalho. Beleza? Isso é fisiologia, isso é base de fisiologia, mas o fenômeno da supercompensação, ele está envolvido com a periodização do treinamento. Isso que tem que ficar claro. Num microciclo de choque vai haver uma queda mais forte do glicogênio muscular, por exemplo, no treino aeróbio, no microciclo regenerativo uma queda menor. Então eu espero aqui em algum momento equilibrar essas cargas para que ocorra ao longo dos mesos, ao longo dos micros, ao longo do meu treinamento de macrociclo, o fenômeno da supercompensação. Exemplifiquei aqui baseado no glicogênio muscular, na depressão, compensação e supercompensação do glicogênio e processo evolutivo dentro da minha periodização. E aí eu começo a concluir que a periodização, a arquitetura que organiza a dose da carga do treino através do tempo, da minha linha do tempo, de um ano de treinamento, em módulos de mesociclo, que existem micromódulos chamados microciclos, que organizam na semana de treinamento, e aí as sessões vão sendo dispostas dentro da semana de treinamento, de tal forma que eu crie aquele microciclo com aquela característica de carga. O próximo nível, raciocinar a aplicação de cargas e o que garante a evolução, que eu já falei um pouco no nosso curso de hoje. O próximo curso, na sequência que nós temos aqui na semana da periodização, eu estou indo para o final do curso de hoje, é imperdível o próximo curso, porque eu vou mais fortemente colocar isso na prática para vocês. Hoje, o conceito já com algumas ideias para esse conceito ficar internalizado de macro, meso, micro e sessão de treinamento. E fenômeno supercompensação. A engenharia biológica que gera o resultado evolutivo é esse fenômeno da supercompensação. Então hoje eu abordei essa lógica com vocês. Nós temos aqui praticamente quase 1h08 de curso hoje. E o próximo curso vai ser pegarmos essa bagagem que entendemos hoje, na semana da periodização, patrocinada pela EXI, que é o nosso aplicativo de avaliação, prescrição e periodização do treinamento. É quem patrocina essa semana da periodização, para que tu possa ter esse entendimento forte da periodização do treinamento dentro da forma com que nós fazemos. Existem vários formatos, estratégias.
A estratégia que eu te trouxe hoje, conceitualmente a lógica, com algumas aplicações para te entenderes como é que isso funciona, é a lógica que nós trabalhamos na X, e a X está montada, o nosso aplicativo está montada para trabalhar dessa forma que nós estamos te mostrando aqui, embora as outras formas possam ser utilizadas também na X. Nós estamos falando a forma mais versátil, fácil e dinâmica para aplicar em qualquer público dentro dessa observação que eu fiz aqui. Então, o próximo curso nosso é imperdível. Nós vamos trabalhar todos esses conceitos trabalhados hoje aqui, todos eles. Nós vamos trabalhar trazendo aí um exemplo bem mais palpável, embora eu tenha trazido hoje já aqui um exemplo para vocês. Nós vamos trabalhar esse exemplo de uma forma mais avançada, mais palpável, e um outro exemplo para poder sustentar, sedimentar ainda mais fortemente essa ideia da X no nosso plano de trabalho de periodização. Então, gurizada, eu espero hoje ter contribuído com o conhecimento de vocês. Talvez alguns aqui já tenham conhecimento bem mais avançado de periodização. Talvez outros aqui tenham conhecimento praticamente zero de periodização. Eu procurei trabalhar desde a base até uma evolução conceitual dinâmica de periodização, já com alguma aplicação, algum raciocínio lógico de aplicação, que eu acredito que tenha te ajudado, espero eu, que tenha te ajudado a entender essa dinâmica. E nós vamos no próximo encontro, no nosso próximo curso, nessa semana da periodização, patrocinada pela X, nós vamos dar continuidade aplicando daí sim esses conceitos mais fortemente no treinamento, trazendo um caso hipotético, mas um caso de aplicação do treino. E num outro encontro, o Bruno vai trazer para vocês, o meu sócio aqui na X, vai trazer uma aplicação, um caso clínico real de aplicação da periodização. Então, imperdível o próximo encontro, todos os encontros que nós teremos ao longo dessa semana da periodização patrocinada pela X. Espero ter ajudado, espero ter contribuído. Comenta aqui embaixo dúvidas, observações, lógicas, porque nós vamos ler essas dúvidas, observações e lógicas e vamos trazendo aí para os próximos encontros também com vocês, tá ok? A gente vai trabalhando essa dinâmica junto com vocês. Então, espero ter contribuído. Valeu, gurizada. Estamos juntos e lembrando sempre que o próximo encontro é imperdível. Valeu, tamo junto. Um abraço. Até lá.